Pronto. Então, essas aulas, pessoal, elas são gravadas, tá? E são disponibilizadas no grupo aí, para quem está começando hoje com a gente. Então, elas vão ficar disponíveis, né? E hoje... E as anteriores também estão disponíveis. Estão todas lá no grupo. Aqui, porque eu acho que se alguém entrou no grupo agora, aí fica... Mas acho que quando você acessa aquela ali, uma aula para assistir, eu acho que eu vou botar de novo o meu canal lá, Simone, que aí o pessoal... Coloca o canal do YouTube. Porque aí pode acessar na playlist as outras aulas. Quem tiver interesse em ver as anteriores, né? Isso. De qualquer forma, como hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 5, a gente está quase no meio já do capítulo, né? O capítulo 5 da parte 2, ele é intitulado assim, ó, Nas catacumbas da fé e no circo do martírio, tá? Vamos fazer só a nossa prece para a gente poder começar, então. Jesus, querido amigo, mais uma vez aqui reunidos, entre amigos, queridos, que estamos aqui a nos encontrar, a ser envolvidos pela tua paz, pelo teu amor, mestre, para que esses ensinamentos que nos são trazidos por Emmanuel e por Joana de Ângeles possam adentrar em nossos corações, em nossa alma, que sejamos, assim, seguidores de passos firmes, um caminho reto, seguidores de ti, mestre, que veio e tanto doou por nós, por esse amor infinito que ainda não compreendemos, mas desejosos estamos, mestre, de encontrar o nosso rumo, esse rumo que sabemos que será libertador a nossas almas, ao progresso que devemos construir em nós mesmos. Auxilia-nos, Jesus, nos esclarecimentos, no estudo, envolva-nos na vossa paz, e que assim seja. Então, vamos lá, né? A gente, só para lembrar aqui o que a gente já viu sobre o capítulo 5, né? Que a gente viu em aulas anteriores, esse início do capítulo, ele, então, mostra a presença das duas amigas, né, que é Lívia e a sua serva Ana, né, inicia o capítulo falando sobre elas, e que elas vão, então, se reunir, né, aqui fala nas catacumbas da fé, né, e, de fato, eram realmente locais em que ia receber o emissário da igreja de Antioquia, que é o João de Cleófas. O João de Cleófas, então, ele ia fazer uma palestra, né? Ia trazer ali coisas sobre o evangelho, né? Ele vinha e as duas iriam, então, até lá para ouvi-lo, né? E assim, Lívia, ela comenta, né, que Públio, naquela situação, parecia estar arrependido. Lembra que ele já tinha procurado Lívia, né? Já tinha procurado a esposa em arrependimento por aquela situação da questão de que ele acreditava ter sido traído, e na realidade, né, isso não tinha acontecido, e ele ia prestar homenagens à Lívia, ele estava se preparando para isso e tinha conversado com ela. Só que aqui é a noite anterior, né, a isso que ele planejava realizar, né, tá? Então, ela comenta que deseja, né, ouvir então, a palestra aí do João de Cleófas, vão para lá, e ela cita também aqui, ó, que ouviu aquela voz anunciando que o reino de Jesus para muito breve. Então, ela tem desconfianças aí do que vai acontecer com ela, né? Mas Lívia é um espírito que tem muita fé, né? Tem muita... ela consegue absorver, né, essas máximas do Cristo, e a gente vê que, além disso, uma mediunidade, né, que ela apresenta com essas percepções mais exacerbadas da realidade espiritual. E também com o amparo de Simeão, né, que era tio de Ana, essa serva, né, que a acompanha aqui nos locais. Bom, vimos também
que Públio, ele chega na casa deles, lá no Palácio do Aventino, né, em Roma, ele chega até lá e acredita que Lívia estava dormindo, e na verdade eles tinham saído no final, né, na boquinha da noite, elas tinham saído para ir até essa palestra do João de Cleófas, mas Públio achava que ela estava no quarto, não foi lá mexer, né, não foi falar com ela, então acreditava que ela estava lá, mas na realidade foi esse período que elas já tinham saído, né, então ele nem desconfiava que ela tinha ido para essas catacumbas, né, tá? E aí depois, então, aparece essa palestra a fala, né, de João de Cleófas, até o momento que esse local, ele é invadido aí pelos centuriões romanos, né, e todos aqueles que estavam ali em oração, né, que estavam ali envolvidos naquela palestra de João de Cleófas, todos eles, então, vão ser aprisionados para irem ser sacrificados no circo romano como escravos. Lembrando que ainda a essa época aqui, não, assim, os sacrifícios aconteciam, né, eram as festas romanas, né, lá no Circo Máximos, até tem uma parte aqui que descreve, né, o Circo Máximos, tá? E nesse período aqui, então, ainda os cristãos não podiam ser condenados por serem cristãos, né? Elas iriam ser sacrificados, iam ser jogados aos leões por serem considerados escravos. Então, tem um comentáriozinho aqui também, ao longo do capítulo, acerca dessa situação. E aí, nós vamos aqui parar, eu acho que a Malu até colocou, onde é que a gente inicia hoje, colocou lá no grupo, né, para quem acompanhou por lá, nós estamos aqui, ó, no parágrafo que fala assim, ó, em dado momento, todavia, abriu-se uma porta, tá? Não sei se vocês já localizaram, tá, gente? Mas no meu aqui, é que as páginas são diferentes, né, Malu? O meu tá no 307. Já localizei. A Marli disse que também. Também, Localizou, Cleide? Ó, a Cida também. Maria Ivone, Joaquim, estão com o livro. Eu estou tentando aqui, mas pode começar, viu, O linda? meu é na página 250, Simone. Então, o meu é esse aqui, ó, o meu é 307 a página, tá? Ó. E esse aqui, ó. 250 a sua, Cida? Sim. Porque aí, o que a gente percebe aqui, né? Como os centuriões, os soldados romanos, eles vão perceber que Lívia estava com trajes romanos, né? Traje de patrícia romana. E aí, nesse momento aqui, eles pensam assim, nós não vamos colocá-la, né, no circo máximo, mas também não vamos liberá-la, porque se Roma, se os senadores ficarem sabendo disso, nós podemos ter complicações. Então, o que eles resolvem fazer com ela? Eles separam Lívia do restante dos cristãos que estavam ali, né, separa dali, e ao mesmo tempo não libera ela ainda. Então, ela permanece ali no ambiente, mas a ideia deles, né, do próprio centurião e tal, é que ela fosse liberada depois, que ela não iria morrer né, no circo máximo, ela não iria participar aí né, desse evento, né, que iria comemorar, na verdade, entre os senadores romanos aqui, eles iam ter uma comemoração, seriam agraciados aí com alguns prêmios em função do tempo de serviço e tal, tá? Então, nessa parte que nós estamos aqui, ó, em dado momento, que é onde eu estou começando a leitura, tá? Em dado momento, todavia, abriu-se uma porta por onde surgiu a figura detestável de Cláudio. Cláudio era um dos centuriões ali, exclamando ironicamente: cristãos, não há clemência de César para os que professam as perigosas doutrinas do Nazareno. Se tendes alguns negócios materiais a resolver, lembrai-vos de que é muito tarde, porquanto
poucas horas o separam das feras da arena no circo. Novamente, a pesada porta se fechou sobre a sua figura, enquanto os míseros condenados se surpreendiam amargamente com a notícia inquietante e dolorosa. Através das grades reforçadas, podiam observar os movimentos dos numerosos soldados que os aguardavam, dando guarida, nos primeiros instantes, às mais angustiosas conjecturas. Depressa, porém, voltara-lhes a calma e os prisioneiros se aquietaram com humildade. Alguns faziam preces fervorosas, enquanto outros trocavam pensamentos em voz baixa. Os carcereiros não tardaram a separar as mulheres, instalando-as em dependência contígua, onde cada grupo de crentes ficou de alma voltada para Jesus, nos instantes supremos em que aguardavam a morte. Então, eles sabiam o que os aguardava, né? Que seriam lançados às feras aí nesse evento comemorativo, né? Como parte aí dessa comemoração entre ali os nobres romanos, né? De manhãzinha, daí aqui passou a noite, depois vem, de manhãzinha, mal o sol havia surgido de todo nas amplitudes do formoso firmamento romano, vamos encontrar Ana e Lívia em conversação quase serena, a sós, numa espécie de biombo, dos muitos existentes na espaçosa sala reservada às mulheres, enquanto numerosas companheiras aparentavam descansar estremunhadas, né, meio atarantadas, meio perdidas ali, né, porque imaginem, né, gente, o tamanho da fé desse povo todo, sabendo que eles teriam que ir para o sacrifício, né, e foi a fé que João de Cleófas falou, né, a gente viu isso um pouco antes, ele falou na palestra, ele falou, olha, está para vir, né, essas provações, vamos dizer, esse sacrifício, eles estão por vir. Que ele já, com certeza, teria sido intuído ali que iria ocorrer, né, que eles seriam aprisionados e que seriam levados aí para esse sacrifício, né, para esse momento. Aí, então, vai aparecer o diálogo da Ana e da Lívia. Senhora, exclamava a serva, algo preocupada, noto que vos trata aqui com simpatia e deferência. Por que não pleiteardes imediatamente a vossa liberdade? Não podemos, não sabemos, desculpa, o que de sinistro e terrível nos ocorrerá nas horas penosas desse dia. Quer dizer, ainda a serva dela, Ana, fala, não, mas a senhora pode se livrar aí, né, dos leões, das feras, pode se livrar, né, basta mostrar que é romana, né, eles já te tratam de forma diferente, até pelos seus trajes, né, a vestimenta dela era totalmente diferente deles, né. Só que aí Lívia responde, não, minha boa Ana, respondeu Lívia tranquila, deves ficar certa de que minha alma está convenientemente preparada para o sacrifício. Olha só, gente, que fala é essa, hein? Minha alma está convenientemente preparada para o sacrifício. Olha a visão desse espírito, né? Como que ela se coloca, né? Dentro de tudo aquilo que a gente viu, que ela já tinha sido intuída também, ela já está vendo, ela está sendo amparada espiritualmente e preparada para enfrentar, para passar tudo isso essa situação aqui. Então, ela se considera convenientemente preparada. E ainda que não me sentisse confortada, ó, ela ainda está confortada, não deverias apresentar-me semelhante alvitre, quer dizer, sugestão, né, semelhante sugestão, porque Jesus, sendo, embora o mestre de todos os mestres e senhor do reino dos céus, não pleiteou sua liberdade junto aos algozes que o atormentavam e oprimiam. Então, a gente vê a forma como ela conseguiu
aquela época, o espírito de Lívia já tinha um esclarecimento tão grande que tu conseguiu captar, né, ter esse entendimento. Se Jesus, que poderia, né, se libertar, se deixou, né, imolar, se deixou sacrificar, então ela acredita, né, que não pode pleitear sua liberdade, mesmo que não tivesse confortada, mas parece que ainda assim ela traz um conforto, ela traz um preparo, né, como ela diz aqui. Então é interessante ver a postura de Lívia, né, como ela se coloca, né, a gente vê que ao longo de todo o livro, né, do que a gente já estudou, né, sempre mostra que ela é um espírito bem esclarecido, né. Isso é verdade, Senhora. Mas acredito que Jesus saberia compreender o vosso gesto, porque tendes ainda um esposo e uma filha, acentuou a velha empregada, como a lhe recordar as obrigações humanas. Um esposo, aí ela questiona, né? Um esposo, retrucou a nobre matrona com heróica serenidade. Sim, agradeço a Deus a paz que me concedeu, permitindo que Públio me demonstrasse a sua contrição, quer dizer, o seu sentimento de arrependimento, né? Ele demonstra isso, ele, né, tem um diálogo com ela e fala que está arrependido da postura dele, após 25 anos de casamento em que ele acreditava ter sido traído, né? Aqui, então, ele passa, depois do que foi declarado por Calpurnia, né, que era a esposa do senador Flamínio, que era praticamente um pai para ele, aí ela, no leito de morte, ela declarou, né, que Lívia era inocente. E Públio passou, então, depois desses 25 anos aqui, ele demonstrou que acreditava que ela não tinha o traído, né? Que era aquela traição com Pilatos, né? Que a gente vê no início do livro. Daí, então, ó, ela fala o seguinte, Lívia, ela continua, para mim, só essa tranquilidade era essencial e necessária, porque o esposo, na sua feição humana, eu o perdi há longos 25 anos. Debalde, quer dizer, em vão, sacrifiquei todos os impulsos de minha mocidade para lhe provar o meu amor e a minha inocência, em contraposição à calúnia que humilharam meu nome, com que humilharam meu nome. Por um quarto de século tenho vivido com as minhas orações e as minhas lágrimas. Angustiosa tem sido a minha saudade e dolorosíssimo o triste degredo, quer dizer, o exílio, né, espiritual, a que fui relegada no plano dos meus afetos mais puros. Então, assim, ela abriu mão, né, do papel dela de esposa, porque durante esses 25 anos ela continuou ali dentro da casa com os afazeres dela, né, mas um casamento de aparências, né. Então, ela abriu mão e, como ela disse aqui, ó, tenho vivido com as minhas orações e as minhas lágrimas. Então, ela era um espírito também, né, de uma sensibilidade, assim como o Públio. Públio também tinha, só que ele tinha um orgulho muito grande, né? Mas uma sensibilidade que ela tinha, imagina o quanto ela não viveu ferida, né? Por esse marido acreditar que ela tinha traído, né? Não creio possa reviver para mim, no coração do velho companheiro, a confiança antiga, cheia de felicidade e ternura. Quanto à filha, entreguei a Jesus, desde os dias de sua infância. Quando me vi, obrigada à terrível separação do meu afeto, afastada de sua alma por imposição de Públio, tive de sufocar os mais doces entusiasmos do coração materno. Sabe o Senhor de minhas ansiosas angústias, nas noites silenciosas e tristes em que lhe confiava meus amargurosos padecimentos. Além disso, Flávia tem hoje um marido que procurou isolá-la ainda mais do meu pobre espírito, receoso da minha fé, qualificada por todos de demência.
Então, como sabiam que ela tinha se tornado cristã e acreditavam que aquilo era um absurdo, né, perante a visão do orgulho romano, né, uma doutrina do Cristo, ela era considerada uma demente, porque seguia Jesus, aqueles preceitos da humildade, né, tudo aquilo que a gente via que estava naquela doutrina cristã. E aí, até o afastamento com a filha, porque o próprio esposo, né, romano, né, não ia entender isso, né? Então, Flávia, então por isso ela teve também, nessa ocasião, ela ficou muito relegada, a gente viu isso, né, que Públio, que cuidou ela era menina, né, quando, da questão da traição, e que Públio que cuidou da educação da Flávia, né, a mãe, ela não teve muito acesso ali, né, ela estava presente no lar, mas ela não tinha tudo que foi, assim, providenciado foi por parte do pai, de Públio mesmo. Então, Flávia faltou, assim, uma certa influência, né, vamos dizer, até mais amorosa, tudo isso o livro traz, né, essa influência que Lívia poderia exercer como mãe, mas isso foi tirado dela, né. Depois de ligeira pausa, na sua confiança dolorosa, acentuou com serena tristeza: para mim, não pode haver o reflorescimento das esperanças aqui na terra. Só aspiro agora a morrer em paz confortadora com a minha consciência. Então, não só a Lívia, ela percebia, né? Ela estava entendendo que era o momento da morte dela, iria chegar, né? E ela estava com uma aceitação muito grande aqui, né? Ela entende que tudo aquilo que ela viveu, toda aquela calúnia, todo aquele sofrimento, mas que agora ela se via, né, em paz com a sua consciência, né? Ela quer somente estar nessa situação. Mas, senhora, daí a Ana fala para ela, tornou a criada com veemência: hoje é o dia da maior vitória do vosso esposo, que era justamente, né, o dia do sacrifício lá dos cristãos, né? Não me esqueci dessa circunstância, a Lívia fala, né? Faz, porém, 25 anos que Públio segue rumo oposto ao meu caminho, e não será demais que, buscando ele hoje a suprema recompensa do mundo, como triunfo final dos seus desejos, busque eu também, não a vitória do céu, que não mereci, mas a possibilidade de mostrar ao Senhor a sinceridade da minha fé, ansiosa pelas bênçãos lucificantes da sua infinita misericórdia. Eu achei tão importante esse parágrafo aqui, gente. Sabe por quê? Olha como que ela se refere aqui. Públio segue o rumo oposto. Qual o livro que a gente vai estudar daqui a pouquinho, né? Que a gente vai, depois dessa obra, a gente passa para Joana de Ângeles, Rumos Libertadores. E aqui, né, no capítulo aqui, já está dando uma introdução do que a gente vai ver lá na Joana, sobre os rumos que a gente escolhe, né? Quais são os rumos que estamos buscando? E ela aqui, ela já coloca nesse parágrafo, muito, de forma bem interessante, que os rumos deles foram completamente diferentes, né? E tanto que ela fala, Públio segue um rumo oposto, né? Ele quer a recompensa do mundo, ela fala, né, que ele está preocupado com a recompensa do mundo, um senador, né, com as honrarias que iria receber pelos anos prestados ali de serviço, né, e ela, olha o que ela quer, né, eu também, a vitória do céu que não merecia, olha o grau de humildade dela, né, mas a possibilidade de mostrar ao Senhor, a Jesus, a sinceridade da minha fé. Gente, dá até arrepio. Olha que coisa linda. A gente ver, ouvir, poder, né, poder estudar, poder ter acesso a essas declarações, né, de um espírito, algo assim tão sublime, né? É maravilhoso isso aqui. Então, aí depois, minha querida Ana,
É muito grato ao coração sonhar com seu reino santificado e misericordioso. Vermos de novo as mãos suaves do Messias abençoando-nos o Espírito com seus gestos amplos de caridade e de ternura. Então, ela tinha essa expectativa desse reino, né? Então, ela entendia tudo isso, né? Como Jesus trouxe tudo esse reino santificado e misericordioso. E ela tinha fé que ela iria atingir, né? Eu acho, assim, gente, fantástico a fala de Lívia, né? Maravilhoso. Lívia tinha um clarão divino nos olhos, olha só como é o estado dela aqui, que se molhava em lágrimas espontâneas, como se houvesse caído sobre o seu coração o orvalho do paraíso. Imagina como ela estava se sentindo, né? Via-se claramente que suas ideias não estavam na terra, mas sim flutuando num mundo de radiosidades suavíssimas, cheio de recordações carinhosas do passado e saturado de ternas esperanças no amor de Jesus Cristo. Olha que beleza! Você vê qual era a situação real dela, né? A situação do mundo. Ela estava ali no meio dos cristãos, entrar no circo máximo, né? Quer dizer, não iria porque ela ainda estava com aquela questão de ser romana, então possivelmente iriam poupá-la, né? Mas olha a situação em que ela estava e olha como a mente, né? Como ela pôde ali, até de forma mediúnica, né, gente? O envolvimento aqui que ela tem para ter essa compreensão e para expandir. Não é verdade? Porque, olha, ela está num local totalmente diferente, ela não está ali como quem vai ser sacrificado. Então, é interessante isso, né? Porque, às vezes, tem pessoas que estão em lugares maravilhosos, mas a mente não está ali, é o contrário, né? Aqui na Terra, muitas vezes você está num ambiente fantástico, com todas as condições possíveis, com tudo que tem de melhor, e a sua mente está o quê? Está depressiva, está em sofrimento, está em angústia. E aqui a gente vê o contrário, olha as possibilidades do espírito, até mesmo pela mediunidade. E agora nós vamos ver nesse parágrafo o que ela vai se lembrar, né? Que ela está tão envolvida em toda essa beleza, mas olha só o que ela recorda, olha que interessante, que é do outro capítulo do livro, né? Que a gente já viu. Sim, continuava falando como se fora tão somente para a sua própria alma, na intimidade do coração. Ultimamente, muito me tenho lembrado do Divino Mestre e de suas palavras inesquecíveis. Naquela tarde inovidável, inesquecível de suas pregações, ainda era crepúsculo e o céu estava recamado de estrelas, como se as luzes do firmamento desejassem também ouvi-lo. Ela está falando aqui, gente, sobre as pregações, é o capítulo 7 do livro, da primeira parte do livro. Aquelas pregações, é o capítulo que diz as pregações no Tiberíades. Então, ela fala e ela vai se recordar quando Jesus desce do barco, né, de Simão Pedro, desce do barco e vai fazer, então, o sermão, né, da montanha, o sermão das bem-aventuranças, e que ela presenciou. Então, esse parágrafo agora, ela está justamente descrevendo o que a gente viu lá atrás no livro, né, como recordações aqui nesse momento, né. Olha como ela estava bem, né, ter condições de, diante de tudo isso, se conectar a esse momento aqui tão mágico, né, que a gente sabe que é um divisor, né, esse Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, é um divisor, né, de águas aí, dentro dos conhecimentos evangélicos, né, que Jesus traz tudo ali. Então, olha só como ela descreve aqui, ó, as ondas do Tiberíades, que se apresentavam frequentemente, tão rumorosas ao fustigo do vento, vinham silenciosas desfazer-se num leque de espumas, de encontro às barcas da praia, numa doce expressão de respeito,
quando se faziam ouvir na paisagem os seus divinos ensinamentos. Tudo se aquietava de manso, era de ver-se o sorriso angelical das criancinhas, a claridade terna dos seus olhos de pastor dos homens e da natureza. Então, ela se lembra, se recorda daquele momento, das pregações de Jesus, né? Ali no Tiberíades, ali no Mar da Galileia, né? Tiberíades, Mar da Galileia, Lago de Genezaré, né? Todos eles têm, pode ser chamado, né, de qualquer um desses nomes ali. Nos meus anseios, minha boa Ana, desejava adotar todos aqueles petizes, maltrapilhos e famintos. Ela está falando das criancinhas, né, que Jesus falou, vinde a mim as criancinhas, né, e aqui ela está se recordando disso aqui, né, olha lá, aqueles petizes, maltrapilhos e famintos, que surgiam nas assembleias populares de Cafarnaum. Mas meu propósito materno de amparar aquelas mulheres desprezadas e aquelas crianças andrajosas que viviam ao desamparo não podia realizar-se neste mundo. Todavia, suponho que hei de realizar os ideais de minha alma se Jesus me acolher nas claridades do seu reino. Então, uma pessoa de uma fé impressionante, assim, um exemplo, né, que fica para nós. Vocês querem fazer algum comentário, gente, alguma coisa aqui sobre essa situação de Lívia, se alguém quiser falar, tá? Falei bastante aqui, mas a gente pode ir trocando, né? Sempre. Estou quase para chorar aqui junto com a Ana. É. Muito bonito, nossa. Emocionante mesmo. Lindo, né? É. Que fé. Essa, só um pouquinho, gente, eu estou acendendo uma luz aqui, tá meio escuro. Assim, a condição do espírito de Lívia, né? O que como ela conseguia se conectar, tudo isso aqui, uma realidade espiritual diferente, né, gente? Não é? A gente não era desse mundo, não. Então, Lívia, assim, ela traz um exemplo de uma fé, de uma humildade, né? É lindo, assim, sabe? Aquilo nos, né? É para nos preencher mesmo, né? Para nos alimentar, vamos dizer assim, né? De certa forma, com esse entendimento, né? Que é trazido aqui de forma tão bonita por Emmanuel, né? Essa descrição toda. Aí ela continua assim, ó, a velha serva chorava emocionada ouvindo estas expansões tocantes comovedoras. Depois de longa pausa, continuou como se desejasse bem aproveitar as derradeiras horas. Ana, disse com enérgica tranquilidade, ambas fomos chamadas ao testemunho sagrado da fé, nas horas que passam e que devem ser gloriosas para o nosso espírito. Perdoa-me, querida, se algum dia te ofendi o coração com alguma palavra menos digna. Antes que Simeão te entregasse à minha guarda, já eu te amava ternamente, como se foras minha irmã ou minha própria filha. Olha só, né? Porque Simeão morre, né? Falece e ela fica e Lívia a acolhe, né? Tá dizendo isso, né? A acolhe como irmã ou própria filha. A serva chorava emocionada, enquanto Lívia, carinhosa, continuava. Agora, querida, tenho um derradeiro pedido a fazer-te. Dizei, senhora, sussurrou a serva, com os olhos rasos de lágrimas, antes de tudo, sou vossa escrava. Então, as duas eram muito humildes, né? Uma e a outra ali foram companheiras de anos, né? E uma humildade, né, um amor entre ambas ali, né? Ana, se é verdade que temos de testemunhar ainda hoje a nossa fé, eu desejava comparecer ao sacrifício como aquelas criaturas desamparadas. Olha o que Lívia vai pedir para Ana, né? Eu acho que vocês mais ou menos já sabem, né, o que ela vai pedir, né, Marli? Ô coragem de Lívia que eu queria ter, né? Olha só.
E aí ela fala aqui, ó, que ela quer comparecer ao sacrifício como aquelas criaturas desamparadas que ouviam as consolações divinas junto ao Tiberíades. Como ela estava toda trajada com o traje romano de Patrícia, né? Então, ela queria estar com os trajes mais simples daquele povo sofrido, em sinal de humildade, né? Uma forma representativa aqui que ela desejava, né? Se puderes atender-me, troca hoje comigo a toga da senhora pela túnica da serva. Olha só, porque era o que ia salvá-la, né? O que ia salvá-la era o traje que ela usava, né? Por incrível que pareça, é bem por aí, né? Pelas aparências, né? Pelo que a gente representa, às vezes, é o que nos posiciona em determinadas situações, né? Mas ela não quis isso. Eu imagino, gente, que ela devia estar intuída nisso tudo também, porque como é que ela tirou todas essas ideias? Ela sabia que o momento era o momento dela, tinha todo um planejamento para isso, né? Ela não ia criar isso da cabeça dela. Desejava participar do sacrifício com as vestes humildes e pobres da plebe, não porque me sinta humilhada perante as pessoas da minha condição no momento ditoso do testemunho, mas porque, arrancando para sempre os derradeiros preconceitos do meu nascimento, daria à minha consciência cristã o conforto do último ato de humildade. Eu, que nasci entre as púrpuras da nobreza, desejava buscar o reino de Jesus com as vestiduras singelas dos que passaram pelo mundo no torvelinho doloroso das provações e dos trabalhos. Quer dizer, ela ainda considerou que teve uma vida privilegiada, uma vida na nobreza, né? Era esposa de senador, que sempre não teve que passar essas provações, né? Esse sofrimento do mundo aqui. Senhora, obtemperou a serva hesitante, não vaciles, se queres proporcionar-me a satisfação derradeira. Ana não pôde recusar ante os piedosos propósitos da generosa criatura, e num instante da penumbra, naquele improvisado recanto que a separava das demais companheiras, trocaram a toga e a túnica, que eram tão somente uma espécie de manto, sobre a complicada indumentária da época, tendo Lívia adornado a toga de lã finíssima, agora no corpo da serva, com as joias discretas que trazia usualmente consigo. Então, não só ela trocou a toga, né, pelo manto da serva, como ela colocou as joias, né, aquelas joias que eram dela, ela colocou em Ana, na serva. Aí, então, depois de entregar-lhe 2 anéis preciosos e um gracioso bracelete, apenas um adorno de valor lhe restava. Mas Lívia, passando a mão pelo pescoço e acariciando um pequeno colar, com imensa ternura, exclamou com decisão para a companheira. Então, ela ficou só com uma correntinha, né? Uma correntinha em que ela vai persistir, que na verdade aquilo lá é que vai identificá-la, né? Após a morte dela, né? Ela vai permanecer com essa joia, olha lá. Ela fala assim, está bem, Ana, fica-me apenas esse pequeno colar em que trago o camafeu com o perfil de Públio em alto relevo e que é um presente dele no dia longínquo das nossas núpcias. Morrerei com esta joia, como se ela fora um símbolo de união entre os meus 2 amores. Olha só, que são meu marido e Jesus Cristo. Então, ela morreu por Jesus, mas ela quis carregar aquele símbolo, né, com o perfil, com a imagem de Públio, né, em alto relevo. Ana aceitou, sem protesto, todas as piedosas imposições da senhora, e em breves instantes, na sua antiga beleza virginal, o porte da serva humilde estava tocado de imponente nobreza, como se ela fosse uma soberana figura de marfim velho.
Então, ela perdeu aqueles aspectos ali de plebeia, né, e ficou com aspecto de nobre, né, da nobreza, pelo traje. Traje, as joias, né. Para todos os prisioneiros, na terrível inquietação que os oprimia, embora as doces claridades interiores da prece que os integrava, na precisa coragem moral para o sacrifício, as horas do dia passavam pesadas e vagarosas. Então, eles ficaram aguardando, né, por aquele momento. João de Cleófas, com o resignado heroísmo do seu fervor religioso, conseguiu manter aceso o calor da fé em todos os corações. Não faltaram os companheiros mais animosos que, na exaltação de sua confiança na providência divina, ensaiaram os próprios cânticos de glória espiritual para o instante supremo do martírio. Olha só, quando a gente lê, né, vê essa forma deles todos, né, e você vê que sempre tem alguém ali, um líder, uma pessoa que possa encaminhar, né, como Deus é bom, assim, você vê uma figura, né, com grande fervor religioso, era João de Cleófas, que foi aquele da estrada, né, acho que foi até a Alexandra que trouxe para nós, da estrada de Emaús, né, Marli, o João de Cleófas, não foi? Foi, ela trouxe isso aí, que ele estava junto com Jesus, né? Aparece Jesus e estava João e a esposa, né, na estrada de Emaús, naquela aparição que Jesus faz, era esse João de Cleófas, Jesus tinha aparecido para ele, né? Pelos estudos, pelo evangelho, seria ele na estrada de Emaús, né? E então era alguém que trazia aqui, ó, o heroísmo do seu fervor religioso, né? Então ele liderava, era um palestrante. Sabe o que eu fiquei pensando aqui, né? Quando elas iam lá para a palestra dele, né, de João de Cleófas, nas catacumbas lá, né, eu fiquei imaginando a gente, quando vem Divaldo, quando vem um grande orador, né, que a gente se mobiliza, todo mundo quer ir assistir, agora nós estamos muito mais online, né, está tudo muito virtual, mas a época das palestras, né, todo mundo se mobiliza e se movimenta naquele sentido, eu fiquei imaginando, sabe, assim, né, de certa forma, vamos lá, hoje é o João de Cleófas que vai estar lá palestrando, trazendo aí algumas máximas do Evangelho, né, falando sobre fé. Ele tem ali, né, na aula anterior, a gente viu com a Marli algumas partes do Evangelho, né, Marli, que ele trouxe. Sim, você quer lembrar? Ele falou sobre colocar a candeia, né, quando alguns daqueles cristãos quiseram reagir, ele falou não, que lembrou de Jesus, né, que Jesus falou que... Não, primeiro ele fala da candeia, né, que não deveríamos colocar a candeia... A luz embaixo da candeia, né? Para que iluminasse, quando ele fala do desafio, né, que aqueles cristãos teriam como mártir, né, porque seria a candeia seria a fé, a confiança no Cristo. Depois, quando alguém tenta reagir à prisão, ele fala que devia lembrar daquela noite em que Jesus foi preso e que lembrar que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tem mais uma, ele só sei que tem três momentos em que ele lembra. Faz umas colocações, né? Ele recorda, recorda de novo, né, os ensinamentos do Cristo, né? Tem uma outra passagem que agora também me fugiu da memória, mas esses dois eu lembro bem, né, que ele fala da candeia e também com quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Para que não reagir. Se refere a Malcos, né? Quando a questão da orelha, né? Que é cortada a orelha durante a prisão lá de Jesus, né? Exatamente. A reação. E aí, e é interessante que nessa parte, Marli, também
as pessoas que estavam ali com medo, né? Porque, gente, essa fé, esse fervor na fé aqui, né? Por mais que todos eles estavam envolvidos por isso aí, mas muitos tinham dúvidas, assim como nós. Quantas vezes a gente titubeia, né? E aí, nesse momento que ele fala isso, todo mundo se entrega, Exato. né? Não tem esse movimento, né, das pessoas ali, daquele grupo que estava ali, né? Todo mundo se entrega, querendo dizer assim, quem com ferro fere, né? Com ferro será ferido. Então, não adianta uma reação, né? Não vai adiantar uma reação aí, que isso depois retorna. E eles realmente se entregam. Então, eles estavam assim, sabendo que iriam vivenciar aquele momento, né? Tudo aquilo num planejamento e tudo muito, né? Você vê, não tem desamparo, né, gente? É isso que eu quero falar. Como que Deus, né, Jesus, até numa situação assim tão, né, tão terrível, e tudo que a gente passa mesmo, né, até os dias de hoje, mas vamos dizer, uma ordenação, né? As coisas não são assim, não ocorrem de qualquer forma, tem um motivo para isso, né? Então, eu acho que passa bastante isso aqui, né? Você quer comentar, Marli, mais alguma coisa que você lembrou? Só isso que você estava dizendo é que eu lembrei daquela parte que eu achei também muito impactante, que o Emmanuel fala que em todos os momentos, né? Eu estava olhando aqui que eu queria até buscar as palavras do próprio Emmanuel, ele fala, nos grandes movimentos da vida, Deus, ele não fala de Deus, ele fala o mundo espiritual encaminha proteção para nos amparar. Então, era como eles estavam vivendo, né? Eles iam passar por uma grande provação, mas eles estavam perfeitamente preparados, né? O próprio João de Cleófas, ele fala, ele foi encaminhado por Pedro, que numa uma recomendação até mediúnica, encaminha ele lá para preparar aqueles primeiros cristãos para o martírio, né? Para servir de exemplo para outros, porque depois desse martírio vai ter vários outros, né? Porque a perseguição dos cristãos ainda nem tinha começado, né? Nesse Exatamente. período aqui. Então, depois é que vai ter mesmo, né? E veja assim, como tudo é encadeado de uma forma, né? A gente muitas vezes não entende as coisas, né? A gente não tem condição ainda, né? De compreender, mas tudo aqui é falado, olha, e quando a gente pega essas palavras aqui, ó, João de Cleófas, com resignado, vou até voltar aqui, né, onde eu estava, com resignado heroísmo de seu fervor religioso, conseguiu manter aceso o calor da fé em todos os corações, não faltaram os companheiros mais animosos, que pela exaltação de sua confiança na providência divina, eles estavam tão exaltados naquela confiança, que começaram a cantar, né, cânticos de glória espiritual. Gente, a gente sabe, né, que muitos deles que eram lá aquelas tochas humanas que a gente sabe lá, eles morriam cantando, né, morriam cantando, glorificando a Deus. Fala, Maria Ivone, da contribuição. Eu fico pensando assim, quanto que esses irmãos, eles foram assim selecionados, preparados, né, para esse momento, para serem os exemplos de resignação, de abnegação, porque hoje em dia, se você vai andando daqui e ali para a esquina e enche o seu pé com o sapato de um pouquinho de areia ou de uma pedra, menina, a vontade que você tem é o quê? De pegar o sapato e jogar fora, né? Então, elas foram assim trabalhadas ao longo de quantas reencarnações para serem esse exemplo, essa carta viva de renúncia. É maravilhoso, Muito, né? você ir cantando, você sabe que você vai desencarnar ali, você sabe que não tem retorno, a lei, aquela lei que estava sendo aplicada é impecável, né? Ninguém ia voltar atrás. Você ir cantando glórias a esse momento. Muita elevação, minha irmã. É Nós lindo, né? precisamos. É lindo demais, é muito profundo e reflexivo isso.
Meninas, Obrigado. Fala, eu vi, Rô. eu li ontem foi ontem? Foi esses dias, o último capítulo da Boa Nova, onde conta a história de Maria, né? A mãe de Jesus. E não sei se vocês leram, o finalzinho dele, do capítulo, ele conta que quando Maria desencarnou, né, que foi os últimos instantes dela na Terra, ela saiu e aonde ela imaginava que ela queria estar, ela estaria. E um dos últimos momentos dela foi visitar esses irmãos que estavam presos para ser supliciados. E essa história do cântico foi Maria que inspirou uma irmãzinha que estava bem abatida num daqueles calabouços imundos lá, né, como eles dizem, e ela começou a cantar pela inspiração de Maria. E a partir dali, todo mundo começou a cantar. E daí, a partir disso, se espalhou e todos os cristãos começaram a cantar por inspiração de Maria. Gente, que lindo, né, É Rô? lindo. É no último capítulo da Boa Nova. Da Boa Nova. Eu não me lembrava Aham. dessa. É muito lindo. Até trouxe Boa Nova hoje para gente, na parte dos rumos, falar Maria de Magdala, não vai ter como não falar na Boa. Mas que, Ele é completo, né? mas que legal, Rô. Então, assim, você vê, gente, não estamos sós, né? Olha o tamanho do amparo, a própria Maria, né? Mãe Santíssima, né? Que a gente fala, como ela todos os trabalhos, e até hoje, né, gente? Não é. A gente fala que parece que nós estamos lendo no livro, que é uma coisa de há 2000 anos atrás, mas não é, né? Esses processos continuam, nós estamos envolvidos nessa amorosidade, a gente é que tem que se voltar o máximo que a gente conseguir, né? Para captar e aproveitar tudo isso, né? Vou continuar aqui a leitura, que a gente tem um tempinho para a gente finalizar, tá? No Palácio do Aventino, todos os domésticos mais íntimos acreditavam na permanência de Lívia em casa da filha. Mas, um pouco antes do meio-dia, Flávia Lentulha veio ter com o pai a fim de beijá-lo antes do triunfo. Perto do meio-dia já, hein? Você vê que já tinha passado a noite, né? A outra manhã. Então, aí deram por falta, né? E não estava com Flávia. Informada pelo senador quanto aos seus projetos de restabelecer a antiga felicidade doméstica com as mais expressivas demonstrações públicas de confiança e de amor pela esposa, Flávia, com grande surpresa para o pai, procurava a mãe para as manifestações de sua justificada alegria. Angustiosa, a interrogação se estampou. Pensa na situação, gente, desse modo em todos os semblantes. Chega lá, Flávia procurando a Lívia e Públio achando que Lívia estava lá na casa de Flávia. E agora, hein? E a interrogação, né? Depois de 25 anos, era a primeira vez que Lívia e Ana se ausentavam de casa. Se ausentou para morrer, né? De um dia para o outro, provocando os mais justificados receios. Meu Deus, pensa numa pulga atrás da orelha, né? Onde estaria Lívia? O senador sentiu o coração ferido de presságios angustiosos, mas os escravos já se encontravam preparados para conduzi-lo ao Senado. Então, ele já ia para aquelas honrarias que iria receber lá, né? Onde as primeiras cerimônias teriam início depois do meio-dia, com a presença de César. Observando-lhe a aflição e os olhares ansiosos e inquietos, Flávia Lentulha buscou tranquilizá-lo com estas palavras que dissimulavam as suas próprias aflições. Vai tranquilo, meu pai, voltarei agora para casa, mas não me descuidarei das providências necessárias, porque quando regressares de tarde com a auréola do triunfo, quero abraçar-te com a mamãe. Entre as flores do vestíbulo, a fim de podermos ambas receber-te com as pétalas do vosso amor desvelado de todos os dias.
Ou seja, na cabeça dela, ela já viu até a cena, né? Encontrando a mãe, o pai no Palácio do Aventino, que era a residência, né? Dos Lentulus, né? Públio Lentulus e a família. Sim, filha, respondeu o senador com uma sombra de angústia, mas ele estava percebendo que tinha alguma coisa errada. Permitam os deuses que assim seja, porque as rosas do lar serão para mim as melhores recompensas. E tomando a liteira, saudado por amigos numerosos que o esperavam, Públio Lentulus demandou o Senado, onde multidões entusiásticas esfuziavam de alegria, em sinal de agradecimento pela farta distribuição de trigo com que as autoridades romanas haviam comemorado aquele evento, aplaudindo os homenageados com a gritaria ensurdecedora das grandes manifestações populares. E aí, gente, você vê, ele vai para o evento, aqui fala até que era o pão e circo, né, que era dado ao povo, né, o pão e o circo aqui fala do trigo, né, para alimentar nessas festas e para que eles ficassem gratos ali, aquelas autoridades, aos senadores, homenageando, né, porque tinham recebido alimento. E o circo, que seria a diversão, né, que aí a gente vai ver, e nós vamos parar hoje por aqui, né, e aí fica as cenas dos próximos capítulos para a gente ver na próxima sexta-feira, daí a gente vai continuar aqui, né, a ver esse desdobramento aqui da história, tá? Então, por enquanto, a gente para por aqui. Não sei se vocês quiserem fazer algum comentário. Antes